possamos estar conectados uns aos outros com muito amor e carinho. Pedro, a palavra é sua, a reunião é sua, até às 8h35. Aí você devolve para nós, por favor. Combinado, Celinha. Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao nosso Livro dos Espíritos. Semana passada, a gente ainda dentro do tema da Lei de Liberdade e do subtema do livre-arbítrio, né? Então, semana passada, a gente começou esse estudo, que é importante e muito, que nos toca, né? Muito no dia a dia, é instigante também. Então, hoje a gente continua, provavelmente a gente finaliza esse tema, e hoje a gente inicia novamente a partir da 846. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Bom rever alguns, Mercês, outros sejam bem-vindos. Vamos nós. Então, hoje na 846, Kardec vai fazer a seguinte pergunta. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Então, essa questão do Livro dos Espíritos, ela aborda a complexa relação entre o corpo e o espírito, né? Esclarecendo que, embora a matéria ela possa impor limites, a origem das tendências e a decisão final sempre vai permanecer do espírito, né? A gente já sabe disso. Mas Kardec ele investiga se o nosso corpo físico, com toda a nossa química, genética, impulsos biológicos, questões hormonais, quem lida com mulher, então, já sabe, né? Questão de TPM, de hormônio, disso, ou seja, se essas questões todas que envolvem a biologia, a fisiologia do corpo, se isso tudo pode ser usado como uma justificativa para o erro, reduzindo, por exemplo, a responsabilidade do indivíduo. Então, é como se fosse um questionamento se nós somos reféns dessa nossa biologia ou se nós temos essa capacidade de fato, enquanto espíritos, impormos a vontade, enfim. Então, ele quer saber se essa influência existe sobre o organismo e se ela não será exercida com prejuízo, né? Então, aí os espíritos vão responder aqui para a gente, ó. Então, eles dizem, é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhes as manifestações. Então, a gente sabe naturalmente que o corpo é um instrumento pelo qual o espírito ele vai se manifestar na Terra, né? E que aqui nós, hoje na Terra, somos ainda uma escola de provas e expiações. Então, em um mundo, por exemplo, onde a matéria ela vai ser mais sutil, essas faculdades elas vão brilhar com mais verdade, né? Então, elas não vão ter tanta a matéria não causa tão embaraço. Então, quando a gente pega, por exemplo, o caso da Alcione, a Alcione lá no livro Renúncia, ela era habitante de um mundo onde o mundo era iluminado por 3 sóis. Então, a gente fica aqui na Terra analisando aí o Sol em si, né, as luas, essa questão de toda que teve da excursão para o lado escuro da Lua e tudo mais, a gente fica maravilhado, encantado com isso. Alcione, ela era moradora de um mundo no qual existiam 3 sóis que circulavam ao mesmo tempo e não existia noite, né? Então, olha o nível de elevação, enfim. E aí, naturalmente, ela tinha e tem, como todos os espíritos, pessoas vinculadas a seu coração, pessoas que são caras, né? Então, por isso que nós entendemos que o amor, ele na verdade nunca acaba, né? Nós só vamos criando cada vez mais elos nesse nosso sentimento e criando afinidades nessa nossa família espiritual. E aí, ela tem essas pessoas e nem todas elas estavam na mesma condição em que ela se encontrava. Portanto, um dos seus entes queridos pede ajuda a ela no processo reencarnatório dele, ela já numa condição mais elevada e ele ainda numa condição menos elevada, precisando encarnar no planeta Terra.
E aí ela vai pedir uma chancela, vamos dizer assim, ao seu guia, a pessoa que chancelaria a ela uma encarnação aqui no planeta, e ele diz assim, olha, mas o que você vai fazer lá? A chance de você se complicar é muito grande, sendo que ela não tinha mais necessidade nenhuma de reencarnar aqui. E aí ela fala que vai reencarnar porque, né, tem para ajudar esses entes queridos. E aí ele diz, olha, mas muito cuidado, a influência da matéria é muito grande. Então, nós sabemos que mesmo nesses espíritos superiores, a influência da matéria pode embaraçar. Então, existe essa influência da matéria? Existe, certamente. Então, aqui os espíritos deixam claro, é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Então, a matéria ela é capaz de embaralhar as nossas decisões, de influenciar as nossas decisões, o nosso raciocínio, a nossa inteligência aqui na matéria? Com certeza. Então, essa influência existe. E aí eles continuam dizendo: daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Então, quanto mais materializado é um mundo, e nós, quando estávamos estudando isso lá no início do Livro dos Espíritos, nós, por exemplo, quando estudamos a escala dos mundos, nós sabemos que temos os mundos primitivos, né, igual a Terra já foi, depois há um período de transição, aí vamos para o mundo de provas e expiações, um outro período de transição, vamos para o mundo de regeneração, depois um outro período de transição, e assim vai acontecendo sucessivamente. Portanto, há, na verdade, duas evoluções: a evolução do planeta e a evolução do mundo. Então, quando nós, na doutrina espírita, nos referimos a planeta, estamos referindo à matéria em si, e que também sofre uma evolução. Ela vai passando por processos de degradação e de transformação ao longo do tempo. Mas também os mundos estão relacionados aos seus habitantes em si. Então, o mundo é uma condição da qual os habitantes daquele planeta são moralmente ligados e vinculados àquela faixa etária, àquela faixa vibratória. Então, aqui no planeta Terra, nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E o planeta é a Terra, continua o mesmo, mas que a matéria, ao longo da jornada, também vai se modificando. Então, por isso, por exemplo, os nossos corpos também hoje não são os mesmos corpos do mundo lá primitivo. E certamente os nossos corpos hoje, a nossa genética hoje, não será a mesma quando a Terra se tornar um mundo ditoso e feliz. Então a matéria vai se transformando também. E nós sabemos que ao encarnarmos em um planeta, nós constituímos o nosso perispírito também pela matéria que é daquele orbe terrestre, daquele mundo. Então, à medida que esse mundo vai evoluindo, que a matéria vai se tornando mais quintessenciada, naturalmente, menor influência ela vai tendo sobre o espírito. E, consequentemente, essas faculdades do espírito ficam mais livres para ele poder agir, discernir, tomar as suas decisões com a visão espiritual. Já não fica tão embaraçado assim com a matéria. Então, à medida que vai evoluindo, essas decisões também elas vão tendo cada vez maior capacidade, porque o espírito vai diminuindo essa influência que ele tem da matéria, né? Então, eles continuam dizendo: porém, um instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distinguem as faculdades morais das faculdades intelectuais. As faculdades morais e as faculdades intelectuais. Nós também, quando estudamos a inteligência e a moral, nós percebemos que para que nós desenvolvamos a moral, ela também precisa ter a capacidade intelectual. Então, há espíritos que já possuem a moral elevada e a intelectual em alguns aspectos menos, mas isso no campo da reencarnação, porque eles, enquanto espíritos, já possuem também uma inteligência. E nós temos pessoas que são completamente inteligentes, mas que usam essa inteligência para matar, para disseminar falsas mensagens, ou seja, a moral ainda falta. Então, o que os espíritos deixam claro é que a moral sempre vai partir da base intelectual.
Então a gente precisa pavimentar também a inteligência, mas elas são distintas, porque eu posso usar da minha moral o recurso da inteligência, e eu posso usar da inteligência para desviar moralmente. Então, elevação intelectual não significa elevação moral, mas a elevação moral vai sempre estar relacionada também com uma elevação intelectual. Isso não significa que na reencarnação a pessoa seja, por exemplo, um cientista. Porque quantos anônimos nós temos nesses sertões aí, por exemplo, do Brasil mesmo, que o espírito é elevadíssimo, mas que pode estar ali na condição de um analfabeto. Ah, ele é analfabeto enquanto espírito? Claro que não. Mas naquela situação, naquela reencarnação, ele pode estar passando por isso. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado e esse discernimento. Foi interessante hoje porque apareceu para mim um vídeo no sertão que um cavalo ele estava todo acamado e estava deitado assim. E parecia assim uma roça assim mesmo e não tinha nada perto, sabe? Assim, uma condição muito precária. E aí tinha um senhor que provavelmente era o dono do cavalo ou que foi levado lá, não sei. Mas assim, ele estava descalço, a gente via aquele pé todo rachado, né, de uma pessoa também que tem uma condição ali difícil, uma vida difícil. Ele estava sem camisa, só de short. Aí pegou uns galhos na mão, não sei que planta, que flor que era aquela. Aí começou a benzer o cavalo todo. Aí benzeu. Aí daqui a pouco, a hora que ele acabou, o cavalo levantou e começou a pular, começou a andar e se recuperou, assim. Então a gente percebe assim, poxa, provavelmente essa pessoa ali, ela não deve ter uma faculdade, alguma coisa assim, no ponto de vista da Terra, que a inteligência ou a intelectualidade possa corresponder àquilo que nós, enquanto matéria, enquanto seres humanos, esperamos de uma pessoa. Mas moralmente, certamente, ela tem uma capacidade ali muito bacana, né? Eram chamados os curandeiros, ou os benzendeiros, rezadeiros, enfim. Antigamente tinha muito isso, né? Ah, vou ali no fulano que vai me rezar, vai me benzer, enfim. Então, hoje em dia, a gente vê isso com uma frequência menor. Então, são capacidades intelectuais e capacidades morais. Provavelmente, ele não é médico veterinário, mas ele sabe manipular os fluidos e tem um amor, um coração tão grande que consegue resolver o problema do animal. Então, são faculdades distintas, né? Então, aí os espíritos respondem: além disso, cumpre-se distinguir as faculdades morais das intelectuais. E eles vão dar um exemplo. Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por sua vontade. Então, no instinto, né, na questão aí de um assassínio, não é o corpo que constrange o espírito a assassinar uma pessoa. É o espírito que tem esse desejo, que não usa a sua vontade para domar esse desejo e acaba, consequentemente, utilizando e fazendo esse ato. Então, é o espírito atuando sobre a matéria e não a matéria sobre o espírito. E aí ele ainda fala, né, sobre aqueles que nulificam o pensamento para só se ocupar com a matéria. Então, ou seja, se nós quisermos de fato fazermos a nossa transformação moral e agirmos e chegarmos enquanto espíritos puros, a nossa transformação tem que ser a transformação do espírito, a transformação do pensamento, e não ficarmos cuidando apenas do ponto de vista material do nosso corpo físico, achando que essa mudança no corpo físico resultará numa transformação moral. Então é óbvio que nós temos que cuidar do nosso corpo físico, claro, mente sã, corpo sã. Mas a prioridade e a transformação é sempre do espírito. Claudinha. Ei, pessoal, boa noite. Ô Pedro, falando aí, me lembrou muito a questão mediúnica mesmo, né? As mediunidades de cura, enfim, de pessoas que às vezes
não têm nem conhecimento do que a gente está estudando agora, estão em outras religiões ou dos povos indígenas, né? Os primeiros moradores aqui do nosso Brasil, e as comunidades aí quilombolas, dos pretos velhos, lá de trás, das pretas velhas. Então, assim, me deu uma lembrança do quanto o nosso povo, outros países também, outros lugares têm, mas o quanto a nossa cultura é rica no chazinho disso, no chazinho daquilo, e muitas vezes as pessoas já têm, moralmente, às vezes, um corpo que não está nessa encarnação, igual você comentou, é, com tanta o saber acadêmico, digamos, né? Não tem o saber acadêmico, não foi uma faculdade como a gente foi, não fez pós-graduação, mestrado, enfim, mas tem, para além disso, que traz nessa alma já, que vai estar nesse corpo, muito conhecimento. E às vezes não traz de outras vidas, mas aproveita essa para aprender com os familiares, com os vizinhos, em vez de achar que a gente sabe tudo, levar em consideração. Ah, tudo de antigamente estava errado, hoje é tudo moderno. Não, tem muita coisa que as pessoas têm muita sabedoria, não é só saber usar a inteligência, não é só a inteligência em si. Aí é a concordância, né, de que isso vem realmente da alma, não do corpo. E até na hora de um deslize, o corpo vai acabar respondendo negativamente ou positivamente ao que a gente faz com ele, psiquicamente profundo, profundo isso, porque se a gente consegue matar alguém, igual acabou de falar aí. Não é um corpo que pegou uma mão, a mão foi lá e fez. É uma alma que já vem adoecida. Então, vai ter consequência disso. E ao contrário também, quando a gente usa o nosso corpo para ajudar, seja com uma palavra, com um sorriso, com um silêncio na hora que é necessário, que é o mais difícil, né? Então, assim, com a paciência, e com a relação mediúnica, o quanto a gente é intuído a utilizar a reza ou aquela. Quem gosta de planta aí, né? Minha mãe criou a gente sem nenhum remédio. Eu que sou sem vergonha e tomo remédio hoje, porque a gente foi criada na base do chazinho. Minha mãe tinha até a quarta série. E tinha uma psicologia fora do comum. Para mim, é uma alma que veio num corpo que nessa existência que ela viveu comigo como mãe, não teve acesso a esse mundo acadêmico, mas ela trouxe muito além disso. Obrigada, tá, gente? Sem dúvida, assim. É claro que, né, pegando aí o exemplo que você deu dos remédios, se Deus permitiu que houvesse o avanço da tecnologia e da ciência para permitir esses remédios, obviamente não há nenhum problema e a gente deve tomá-los se precisar, né? Então, seguir a recomendação médica. Agora, mas se a gente pega, por exemplo, aqui mesmo na doutrina espírita, é, sobretudo ali no início, quando a doutrina começa aqui no Brasil e tudo mais, a homeopatia, por exemplo, era completamente divulgada dentro da doutrina espírita, seja através da mediunidade ou dos estudos, porque era uma época em que as pessoas nem tinham acesso à medicação, né? Então, as pessoas doentes procuravam ali os médiums, a própria Dona Maria Monteiro, porque lá no Fé e Caridade, o Januário da Glória, na sua última encarnação, ele era farmacêutico. E aí, a Dona Maria Monteiro, fundadora do Fé e Caridade, com a mediunidade de psicografia mecânica, fazia receituários do Januário da Glória de homeopatia. E aí as pessoas procuravam a ela e, consequentemente, ficavam curadas. E isso desagradava algumas outras pessoas. Tanto é que ela vai presa por causa disso. Fica um dia lá na cadeia e fala com o médico, com o delegado, ó, ou você me prende ou você me solta, porque ficar aqui nessa condição não tem. E aí ele vai, solta ela e fala assim, ó, consigo soltar, mas você não mexe mais com essas coisas, não. E aí no dia seguinte ela já estava lá na psicografia Ah, de novo, sim. ou seja, era a psicografia, né, e o uso ali da homeopatia para poder salvar, ajudar, e assim a gente tem diversos casos, o próprio Bezerra de Menezes, Euripides Barçanufo, enfim.
Então, de onde que vem isso, esse conhecimento? É do espírito, né? Do espírito, ele vai desenvolvendo isso, mas por que também? Porque entra a vontade moral, né? A vontade de querer ajudar, a vontade de querer fazer o bem. Então, isso tudo é de grande valia. Ô Pedro, e a gente até entende a questão da legislação também, que você acabou de falar, porque tem, óbvio que cada um vai responder por si, não quero, não estou apontando o dedo para ninguém, mas tem muito charlatanismo, né? Então, assim, óbvio que tem que ter uma legislação. E eu estava assistindo, vou indicar para vocês uma série do Centro Espírita Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Embora tenha alguma coisa esotérica, misturada com católico, mas eles leem Kardec e tudo, e o documentário é muito bacana. São vários médicos que estão lá, mas eles fazem uso também da medicina espiritual. Então, tem sessões de cura, como tem no Fé e Caridade, né? Não digo de cura, de Cirurgia. cirurgia espiritual. Então, assim, a gente tem muito ainda disso hoje. Muito. E basta a gente procurar. Quando eu falei que eu sou sem vergonha, Pedro, é porque era para eu tomar só homeopatia, era para eu tomar só chá. Entendo, lógico que a indústria farmacêutica está aí, deve ter médico na nossa reunião. Mas assim, olha quanta coisa melhor tem que não intoxica tanto. Também tem que saber, né, o que é para ser usado, né? Ah, porque é natural, vou usar tudo. Não é isso. Mas como essas pessoas têm sabedoria na hora de indicar, justamente pelo que você falou, muitas vezes estão medianizadas. Então não agem moralmente para o bem, mas são intuídas também por médicos do espaço, enfermeiros, enfim, né? O povo da mata aí que sabe lidar como nunca com essa situação. Obrigada, gente. É bacana, não sabia que tinha esse documentário. Tem um livro de lá também que é muito bom, e fica recomendo. É engraçado que é um livro gigantesco, tanto em largura quanto em altura. Acho que são quase 1.000 páginas. E a versão que eu tenho, que é a primeira edição, ainda tem as imagens que chama Memórias de um Presidente de Trabalho, que é justamente contando lá as histórias e as transcrições das reuniões da cirurgia espiritual. Então, para quem gostar e quiser se aventurar também, vale bem a pena. No Mas é isso. documentário, Pedro, rapidinho, eles falam também da questão de doação de ectoplasma quando fazem as manifestações até hoje, né? Como chama, gente? Materialização. É muito bacana o documentário, até para a gente ter noção de coisas que acontecem, né? Que a doutrina espírita explica muito bem. E só de saber também que são muitos médicos que estão lá. Eu não sei como eles, um deles até disse que se ele vê uma situação, ele fala para as pessoas buscarem também o auxílio espiritual. Eu vou deixar depois no grupo. Um beijo. Show de bola, Claudinha. Mais alguém, pessoal, quer comentar ou perguntar alguma coisa? Cedo. Hum. Oi, Leia, não consegui entender. É que agora que eu liguei o microfone. Ah, sim. É, muita gente deve conhecer a própria história do Eurípides Bassanufo, né? Que ele fazia prescrições, né? Através da mediunidade, e os receituários eram indicados por Dr. Bezerra de Menezes e outros médicos também. E ele mesmo não conseguiu tratar dele, né? Quando veio a gripe espanhola, há relatos, né? Eu fui lá em Sacramento, vi tudo lá direitinho, a história toda contada pela família dele, vi ainda os que ainda são encarnados, né? Tem a sobrinha neta dele que eu conheci lá. É, inúmeras pessoas saíam de vários lugares do Brasil, iam lá tratar com ele da gripe espanhola, e quando chegou a vez dele, ele chamou a pessoa que o ajudava lá nas prescrições e falou assim que relatou para ela que ele iria desencarnar. Então, uma pessoa ficou muito assustada. Como assim? O senhor vai desencarnar se o senhor trata. Ele estava febril, com muita febre, e ele falou: se prepara, avisa meus familiares que eu vou desencarnar.
E aí eles disseram, mas como assim? O senhor trata de tantas pessoas foram curadas. Ele falou, não, é porque o meu tempo aqui terminou. E ele desencarnou com, me parece que com 38 anos, né? Lá em Sacramento. Então, eu demorei um pouco para administrar isso, né? Assim, na minha, no meu pouco conhecimento, né? E depois é que a gente vai entendendo a questão da renúncia, né? Dele servir, né? E não conseguir ele mesmo se curar. Obrigado. Comenta aí para mim que eu tenho um pouco de dúvidas em relação a isso aí, Pedro. A história do Eurípides é ótima também, né? Contou aí um pouquinho e vou indicar agora um outro livro também, que chama Eurípides, o Homem e a Missão, é da Corina Novellino, que conta a história do Eurípides todo, vale muito a pena, fica aí como sugestão de leitura. Mas no caso do Eurípides, é a mesma coisa que aconteceu com o Chico, né? Porque o Chico, ele curava um monte de gente também, mas tinha uma angina e tinha um problema na visão. E por que que ele não se curava, né? Porque precisava de um encalço, vamos dizer assim, na matéria. Então, tem questões ali que era para segurar ele aqui, no corpo, questões também para poder, de fato, acertar algumas coisas passadas, enfim. Então, não tinha como ter tudo, né? Então, o Eurípides é a mesma coisa, né? São questões aí que já vão levar à reencarnação, à desencarnação, que já estão na programação espiritual e que não tem como, vamos dizer assim, porque se tivesse uma permissão do alto, era óbvio que teria ali qualquer intervenção e qualquer auxílio. Mas, como não estava na programação, obviamente que ele não conseguiria se curar, né? Não sei se era nesse sentido que consegui esclarecer ou não. O Chico teve que eles falam, né, de 10 anos, né, na verdade, a programação dele, lá tem muitas histórias, né, ao vivo e a cores. A programação dele era até os 82 anos. Ele teve mais a moratória, né, de alguns anos a mais, né, me parece que, não sei se foi 90 ou 92 que ele desencarnou, anos, né. Então, assim, alguns têm essa moratória, outros não, então, realmente, a gente tem uma ínfima condição de avaliar isso, né? Só Deus mesmo que está no comando é que pode nos guiar. Obrigada. É isso. Claudinha. Oi, gente. Eu me lembrei também do Estevão, quando Sérgio Paulo, Sérgio Paulo, ele teve doente, né? O Estevão foi levado e ninguém conseguiu curar o Sérgio Paulo, que era o prestor, né? Alguma coisa assim lá daquela época. Era um dos guardas e ele pegou uma doença fatal. E aí quem conseguiu curar ele foi o Estevão, que ele tinha já as técnicas, os remédios, eu acho que tem até ligado com o que a Claudinha falou, eram coisas mais naturais. E ele conseguiu salvar esse prestor, entendeu? Esse indivíduo. E como agradecimento, ele não matou, porque eles iam matar o Estevão. Como agradecimento, eles não mataram o Estevão, mas em compensação, o Estevão pegou a doença. E ele foi julgado no mar, porque foi uma forma dele agradecer, de agradecer. Naquela época era assim, né? Como o Estevão pegou a doença também, ele curou e pegou a doença. Ele foi salvo, foi julgado no mar para ele ser salvo, e conseguiu ser salvo, né? Depois que o Saulo pegou ele e tal, e veio aquela história toda. Mas o que eu quero dizer é exatamente o que está ligado com o que ela me falou de Eurípides Barçanufo. Ele curou a pessoa e o Estevão pegou a doença. Então, a gente tem que. É uma lição, né? É uma lição para a gente. A pessoa está doente, a gente vai lá e ajuda. Se vai pegar ou não, não se sabe. Mas é isso. Muito obrigada.
É isso, Claudinha, boa lembrança. Muito bom. Então, assim, tudo isso mostra para a gente que nós temos, de fato, a inteligência e a faculdade, né, moral e a faculdade intelectual. E aí agora, na próxima questão, ele fala assim, Kardec pergunta, a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Então, aqui na 847, Kardec questiona se, por exemplo, doenças mentais, deficiências cognitivas, ou estados de alguma alienação que possa acontecer, né? Se vai anular essa capacidade de escolha do espírito e, consequentemente, a responsabilidade moral do indivíduo, né? Então, é um estudo, né, uma pergunta sobre como o espírito vai reagir quando essa máquina ou esse corpo físico, né, biológico, deixa de responder ao seu comando, né? Então, essa aberração é uma anomalia, que aí, como eu disse, pode ser essas questões de deficiências cognitivas, doenças mentais e por aí vai. Na semana passada até surgiu um pouco dessa pergunta, né? A Rita levantou uma questão ali também, que a gente comentou um pouco, agora vai dar uma explicação mais aprofundada, vamos dizer assim. Então, os espíritos respondem, já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer e desde então já não tem liberdade. Então, se o nosso instrumento, né, biológico do pensamento, que no nosso caso é o cérebro, ele está danificado, turbado, existe alguma questão ali, essa conexão entre a vontade do espírito e o ato exterior, ela vai acabando se rompendo, né? Então, sem a posse do pensamento, não há um livre-arbítrio real nos atos. E Deus, em sua justiça, não responsabiliza o ser pelos atos praticados nesse estado, né? Então, é aquilo que a gente falou. Enquanto matéria, enquanto encarnado, esse espírito ele vai estar limitado no campo do pensamento, da inteligência e do livre-arbítrio pela matéria, mas fora do corpo é outra situação. Mas todas as vezes em que a inteligência ela vai se achar turbada, né, por qualquer razão que seja, ele já não tem mais essa liberdade que ele tem, por exemplo, enquanto estiver desencarnado, fora do corpo físico. Então, os espíritos continuam dizendo: essa aberração constitui muitas vezes uma punição para que o espírito que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha sido mau uso de suas faculdades. Então, por que que vem nessas condições, né? Ou nas outras encarnações usou mal as faculdades do livre-arbítrio, da inteligência, do seu instinto, ou porque cedeu ali a questão do orgulho, né, uma existência fútil, e aí isso aparece como uma punição. Então os espíritos continuam dizendo, antes de passar para Claudinha, pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Idiota aqui, ele coloca essa questão da saúde mental, né, de um problema mental, de uma doença mental. Esse é o sentido que usava essa expressão na época de Kardec, né? Então, o espírito tendo consciência disso, porque o espírito tem essa consciência, ele vai sofrendo ali, né? Porque não consegue no corpo desempenhar e ter a liberdade que ele tem enquanto espírito. Então, ele sofre esse efeito por constrangimento, por conta da consciência que ele tem dessa inteligência e dessa faculdade que ele possui enquanto espírito, né? Claudinha. Eu até comentei no Evangelho aqui em casa domingo, algum desses palestrantes, acho que foi Haroldo Dutra, diz que como esse caso que você usou aí, falou aí, como se fosse o Ayrton Senna dirigindo um Fusquinha muito capenga, assim, não falando mal do Fusca, mas em relação à capacidade dele de pilotar aí, sei lá, Ferrari, enfim, e seria o espírito com relação quando ele vem rodado, não da inteligência em si, mas às vezes de algumas situações, porque todas as pessoas vão conseguir fazer alguma coisa. A gente tem que apostar no que elas conseguem, mas quando vem com esse aprendizado, esse orador usou esse exemplo, eu achei bem marcante, que a inteligência ali está, mas ela não tem como se manifestar porque o corpo, porque o perispírito já foi lesado e marcado, então passou para esse corpo e esse sujeito, né, vem com uma situação que não consegue
que vai conseguir dirigir apenas um Fusquinha, sendo que tem uma capacidade para um outro veículo mais veloz, maior, com uma elétrico, com todas as dinâmicas aí. Exato. Assim, é um ótimo exemplo, né? Uma analogia que facilita o entendimento. Então, os espíritos incansavelmente contam para nós, né, que o corpo é um cativeiro, uma prisão, usam diversos adjetivos para mostrar que o corpo físico sempre vai limitar o espírito, na nossa condição aqui no mundo de provas e expiações. Então, é uma prisão para o espírito. Imagina só se na nossa condição, vamos dizer assim, uma pessoa que não tenha nenhuma anomalia cerebral, para o espírito já é difícil, vamos dizer assim, porque já fica recluso, restrito pela influência da matéria. Então, quando ainda tem essa punição que pode, né? E aí a gente não está fazendo nenhuma generalização, tá, pessoal? Porque tem que ter cuidado disso. Senão as pessoas às vezes escutam a gente falando disso de forma para exemplificar, e acha que toda pessoa que tem uma anomalia cerebral, alguma doença, seja ela qual for, que limita a ação, é uma punição. A gente não sabe, mas o que está aqui é que geralmente pode ser uma punição por conta do mau uso da faculdade, mas não dá para generalizar. Então a gente tem que ter ciência disso tudo, né? O espírito, ele vai ter a capacidade, a gente não está falando que o espírito, ele tem uma anomalia cerebral, que o espírito é melhor ou pior do que os outros, mas que o corpo físico, naquela circunstância, limita muito, é o Fusquinha na mão do Ayrton Senna. E aí faz parte de um processo de aprendizado, de expiação, até mesmo de uma prova para o espírito aprender com aquela experiência e, consequentemente, continuar o seu progresso, né? Essa é a linha. Ô Pedro, eu penso que, de qualquer maneira, toda restrição que ocorre no corpo físico é uma limitação para que a gente não faça o mau uso do livre-arbítrio, seja como expiação ou como prova. Mas, de qualquer maneira, é uma ajuda que a gente recebe para que a gente não venha utilizar mal o nosso livre-arbítrio. Porque se a gente tivesse todas as condições, então, às vezes, vai ser numa limitação cerebral, às vezes de visão, às vezes de locomoção, às vezes de audição, às vezes da fala. Então, vem de diversas formas. E quando a gente começa a examinar com mais profundidade, observar as nossas limitações, a minha de altura, por exemplo, eu não consigo pegar as coisas no alto. Aí, tem outras, mas estou falando dessa de brincadeira. Mas a gente vai vendo que tem alguma coisa aí. Se a gente examinar, e aí é muito importante, esses sinais que o corpo traz nos ajudam no autoconhecimento, porque a gente vai examinando por que eu tenho isso. Será que eu fiz mau uso? Será que eu poderia incorrer num mau uso? E isso vem me ajudar para que eu não incorra nesse mau uso? Será que isso é providencial para que eu evolua mais rapidamente como ferramenta de aprendizado? Então, a gente vai percebendo também nessas limitações que a gente vai encontrando quem sou eu. Com certeza, assim, quando a gente olha, na verdade, o processo de evolução e a gente tem aquele símbolo da escada de Jacó, então o espírito está aqui. E aí, de repente, em algum momento, vai ter alguma barreira que é colocada de frente ao espírito. Então, essa restrição vai ser da própria reencarnação, de uma limitação, como a Celinha bem disse, seja ela qual for. E aí a gente vai ficar aqui, batendo cabeça nessa limitação. Até que a gente canse de bater a cabeça e fale assim, olha, eu preciso fazer diferente. Tem alguma coisa que é a mais que eu preciso me conhecer, porque eu preciso me aprofundar, que eu preciso fazer diferente. Aí, quando há a verticalização, ou seja, essa busca do mais alto, essa busca para dentro, ou seja, um movimento vertical e não horizontal,
aí há um crescimento, aí a gente cresce, consegue transpor esse obstáculo, essa limitação, e aí daqui a pouco vai. E essa escada toda hora vai ter uma barreira, toda hora vai ter alguma limitação, seja através da expiação ou da prova, mas que tem como finalidade esse crescimento espiritual, mas que, consequentemente, precisa dessa verticalização, e não da e eu não sei nem falar isso. Verticalização oral, lateralização. Lascou. Precisando estudar português. Mas é isso, É Celinha. Muito horizontalização que você queria falar? horizontalização, viu? Vamos para o soletrando. Obrigado, Celinha. Leia. Ô Pedro, sem querer criar polêmica, mas com relação a essa prova, por exemplo, em relação aos familiares ou a quem cuida desse espírito reencarnante, haveria também um comprometimento dessas pessoas que, no caso, iriam cuidar desse reencarnante com uma determinada deficiência, conforme está sendo falado aí? Com certeza. Nada é por acaso, né? Então, a gente sabe que quando há essa limitação, por exemplo, para uma pessoa, para um espírito, ele, consequentemente, tem ali suas razões para poder vir assim. Mas se ele vem como meu filho, como marido, como qualquer coisa, e que eu tenho o dever, né, e a responsabilidade de cuidar daquele espírito, é porque, consequentemente, ou é uma prova para mim, ou eu também estou na encrenca, enfim. Mas, certamente, nós estamos envolvidos na história, não é à toa que isso bateu na nossa porta, né? Então, certamente, algum motivo e algum vínculo nessa história toda nós temos, sim. É isso. Mais alguém, pessoal? Ô, Rita? Pedro, não é, Rita? Só aproveitando aí o gancho aí da Leia, né? Citando o meu caso, por exemplo, né? Para quase todos aí sabem, mas para quem não sabe, a minha irmã, né, de 72 anos, com a idade mental que talvez não chega a 2 anos, e minha mãe cuidava, né, sempre cuidou, e depois que a minha mãe adoeceu e desencarnou, eu fiquei com essa tarefa de cuidar dela. Então, sem sombra de dúvida, algum vínculo aí que, por eu ter pego essa incumbência, né, de cuidar dela, alguma coisa tem, não é acaso. Não é acaso que eu nasci no mesmo lar que ela, que eu tive o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma família, e que ele vinha a cuidar dela. Quer dizer, tem alguma coisa, a gente tem certeza disso, entendeu? E eu estou tentando desempenhar minha tarefa da melhor maneira possível, né? Dando muito amor, carinho, e ela retribui esse amor. Quem conhece ela sabe muito bem disso, né? Ela retribui esse amor para nós. E, e é isso, entendeu? Então, não tem dúvida, não tem sombra de dúvida. Não é por acaso que nós nascemos na mesma família e que eu estou envolvida nisso, né? Diretamente agora, né? Bem diretamente, cuidando dela. É isso aí, Rita. Você é um exemplo vivo disso, né? E só para complementar também, a gente dei o exemplo aqui falando que a gente está envolvido nessa história, mas nem sempre é no sentido pejorativo que nós prejudicamos e fizemos mal ali àquela pessoa ou no uso daquilo, enfim. Às vezes, como é pelo Alcione, né? Pegando o exemplo que a gente deu já hoje, né? É pelo amor, pela dedicação. Não tem encrenca nenhuma do ponto de vista dela no suporte aos amores ali. É só o amor atuando, né? Sem culpa no cartório nenhum. Então, mas há o vínculo? Há o vínculo. Então, isso é o que importa. Exatamente. Porque, por exemplo, só pelo fato, eu com a Ângela, a gente sente uma amorosidade entre eu e ela. Então, de repente, realmente não é, entendeu? Por ódio, vínculos de ódio. Sim, Eu acredito que seja vínculo de amor mesmo, porque é o que a isso. gente sente uma pela outra. Eu sinto que ela tem isso por mim
e que eu, sem dúvida alguma, eu tenho por ela. Eu não vejo ela como minha irmã, eu vejo a Ângela como minha filha. Eu peguei essa incumbência de cuidar dela como filha. É isso aí. Leci. Eu tinha levantado a mão antes e não sei se não apareceu para vocês. Eu vou fazer um comentário rapidíssimo. Chico Xavier, não é? Um homem muito rico procurou ele, mas ele era milionário, esse homem, riquíssimo. E ele foi até o Chico Xavier e conversando com o Chico, ele disse: Chico, eu tenho um filho que é totalmente doente, deficiente, e eu queria que tu me dissesse o que ele fez numa das encarnações dele, que ele veio desse jeito. Aí Chico, né, ficou quieto, quietinho, provavelmente por pensamento, ouvindo o Emmanuel, ele disse: olha, o seu filho não fez nada, ele não deve nada. Ele pediu para vir desse jeito, como seu filho, para lhe trazer para o Espiritismo. Então, muitas vezes, claro, e aí esse senhor aí passou para o Espiritismo e se tornou um grande trabalhador da doutrina espírita. E também nós temos que entender que nem tudo é provações e expiações. Muitas vezes, o espírito pede para vir com a deficiência. Eu conheço uma família espírita que mora aqui perto de casa e o casal tem 2 filhas. Uma, vamos dizer assim, normal e a outra com deficiência auditiva. Então, a mãe, quando ganhou essa menina com essa deficiência, ela se desesperou e dizia: mas o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? E na medida que a menina foi crescendo, ela foi pedindo para os pais não estar carregando ela para cá ou para lá, porque ela sabia se defender. E aí, um dia ela disse para a mãe: deixa eu viver a minha vida, mãe, normal como a minha irmã, porque eu tenho essa deficiência auditiva porque eu pedi. Então, ela sempre dizia isso: eu pedi para conhecer esse mundo dos auditivos. Então, por isso que nós não podemos generalizar, achar que todas as famílias que têm alguém com deficiência, que seja uma aprovação, uma expiação, não é? É porque o Espírito pediu, porque ele está em evolução. Nós estamos em evolução. E o que está faltando para nós evoluir? Aí é entrar para dentro de nós e nos observar, para nos conhecer, ver que lado nós estamos mais frágeis, para nos fortalecer. Muito obrigado. É isso aí, muito bom. Eu não passei a palavra para você porque não apareceu aqui a mãozinha que você tinha levantado, foi só por isso. Mas é isso, assim, quando o espírito escolhe passar por essa situação, está no campo das provas, né? E quando é uma imposição por dívidas passadas, está no campo da expiação. Então, muito bem colocado aí. Leci. Boa noite. Então, Pedro, eu vou trazer aqui uma reflexão que hoje eu ouvi sobre uma palestra do Arthur Valadares, onde ele faz né, uma reflexão dentro disso que a gente está conversando, sobre o livre-arbítrio, né? É no livro que ele fala sobre palavras do infinito. Então, ele fala lá que, ele vem refletindo o Emmanuel, né? Ele traz para a gente que Emmanuel fala que o elemento dominante, igual a gente está conversando aqui, né? Da evolução, conforme a Celinha também comentou, é o nosso livre-arbítrio, né? Bem utilizado, né? Então, assim, por quê? Ele fala, porque pode faltar, como a Celinha comentou, né? Pode faltar, e quando faltar, a criatura ela permanece estagnada, às vezes, né? Por várias encarnações, né? Por vários séculos, por não estar buscando utilizar-se adequadamente dessa primeira liberdade, né? Que é a liberdade de agir dentro de certos limites, né? Lógico, a gente está conversando aqui, né? Para alcançar a verdadeira liberdade, que é a libertação íntima das algemas, que nos atrancam na evolução. Isso é o que ele está refletindo em cima da mensagem de Emmanuel, entendeu? Aí ele fala, ou seja, as algemas da ignorância, ou seja, as algemas dos vícios, das paixões. Então, é utilizar bem essa primeira liberdade, que é o livre-arbítrio, né? Essa primeira expressão de liberdade
para alcançar a legítima liberdade, que é a libertação afetiva do ser, né? E trabalha isso. Emmanuel, ele fala, por isso o elemento dominante, né? Ele traz para a gente uma reflexão de Paulo, que Paulo, ele trouxe para a gente lá nas cartas dele, nas cartas aos Gálatas, ele fala assim, e Paulo fala assim, que também é chamada, que é a carta de liberdade, ele fala assim no capítulo 5, trata bem dessa liberdade, principalmente onde ela trata do livro. Desculpa, fiz errado assim. Ele fala assim: quando utilizar a harmonia do Evangelho, ele diz assim, no versículo 1, estai, pois, firmes na liberdade que o Cristo nos libertou e torneis a vos colocar novamente sobre o jugo do servidor. Isso é o que Paulo está falando. Aí o Arthur fala assim: o que Paulo está dizendo com isso? Olha, a gente tem a compreensão e lucidez acerca da liberdade, qual o Cristo nos convida, que será muito diferente da liberdade do simples fazer o que eu quero, porque isso geralmente gera servidão, gera escravidão. Quando eu sou alguém apenas que atende os meus caprichos, os meus desejos e as minhas paixões, eu não sou livre, né? E quando eu ainda não sei dizer não para mim mesmo. Então, Paulo, dentro desse versículo, está dizendo isso, né? Essa liberdade, dessa primeira expressão do livre-arbítrio, que a gente tem que trabalhar para ir para essa liberdade com Cristo, né? O que o Cristo trouxe para a gente se libertar, né? Dessa escravidão que são as nossas paixões. É só isso aí mesmo. A liberdade é fazer o que eu não quero, né? Porque se eu faço só o que eu quero, eu sou escravo das minhas paixões, né? Então eu não sou livre de fato, é uma construção que a gente vai tendo, né? É isso. Bom, mais alguém, pessoal, quer fazer alguma consideração? Não, né? Vamos então na 848 para a gente fechar o estudo de hoje. Deixa eu abaixar aqui, ó. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser, devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Então, aqui ele já trata da questão das bebidas alcoólicas, né? Não só do uso, mas da embriaguez, porque a embriaguez leva a uma alteração da faculdade intelectual, do discernimento, enfim. Então, se a gente pode usar de desculpa coisas que a gente faz enquanto está embriagado, por causa de uma alteração, vamos dizer assim, dessas faculdades intelectuais. E aí os espíritos vão responder, não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Então, quando nós nos entregamos à embriaguez, significa que nós escolhemos e optamos por isso, ou seja, usamos da nossa inteligência e do nosso livre-arbítrio para chegar nessa condição de embriaguez. Então, a gente não pode usar de uma desculpa, né, do álcool e tudo mais, para falar que, é porque eu estava alcoolizado, porque eu estava pelo efeito do álcool, né? Ou então entra aí também a questão das drogas, enfim, porque o livre-arbítrio ele não é validado apenas no momento do ato reprovável, mas também no momento em que o indivíduo escolhe ingerir a substância, seja ela qual for, o álcool, a droga, o que for, que vai fazer com que ele perca o controle de si mesmo. Então, ao optar pela droga, pela embriaguez, pelo álcool, pelo que quer que seja, ele assume o risco de tudo que aquilo vai ocorrer. Então, ele está optando por aquilo e sabendo dos riscos, né? Então, a busca pela embriaguez ela é vista como uma entrega à matéria e aos instintos inferiores, né? Aquilo que a Joana classifica como tóxicos, que vão anestesiar os deveres morais e abrir as entradas do coração para a influência negativa. Então, essas questões, né, do álcool, das drogas, de tudo isso, servem como se fossem anestésicos tóxicos, que vão anestesiar esses nossos deveres morais, abrindo ali campo para essa influência negativa. E aí é o que eles dizem aqui, ao invés de cometer uma falta, a gente acaba cometendo duas, né? Porque a gente usa do nosso livre-arbítrio de forma equivocada por duas vezes. Leci. Ô, Pedro, mas é que a gente conversou no estudo passado, e acho que antes também no começo, né? Apesar dessas circunstâncias, né, do ambiente, as pessoas, condições, né, que a gente está inserido, é o que a gente conversou, que acima de tudo existe também essa vontade soberana da criatura, não é isso?
na semana passada, que a gente conversou sobre essa vontade do ser, né? Não sei, É, não é isso? é que semana passada nós falamos ali do livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, quando ele vai tratar sobre a vontade e vai mostrar que a vontade ela é a gerência esclarecida dos departamentos que existem sobre ela, né? Então lá são os departamentos do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. Hoje eu lembrei dos 4. Então esses 4 departamentos, eles ficam sob a supervisão da vontade. Então aí eu começo a fazer uma análise de autoconhecimento para observar o seguinte, por exemplo, me deu uma vontade, um desejo de utilizar o álcool, por exemplo. Então, opa, é um desejo que isso está acontecendo comigo. Eu vou usar da minha vontade para poder, e do departamento ali da inteligência, para poder analisar, poxa, esse desejo que eu estou tendo é um desejo de elevação moral, é um desejo que vai fazer com que eu tenha bons frutos se eu fizer esse desejo? E aí vai conflitar o desejo e a inteligência para poder fazer essa peneira. Mas acima de tudo isso está a vontade. Porque, por exemplo, a pessoa que fuma, ela sabe que faz mal? Sabe. Então, o departamento da inteligência funciona, ela tem um conhecimento que aquilo é prejudicial. Agora, o departamento do desejo está ali alimentando aquele vício. E quando é que a pessoa decide parar de fato? Quando ela impõe a vontade. Então, obviamente que precisa de todo o respaldo, porque a gente sabe que é um vício, sabe que tem as questões fisiológicas, de dependência. Então, enfim, entra todo esse processo. Mas as pessoas, quando decidem parar de fumar, por exemplo, é isso. Acontece uma circunstância, alguma coisa assim, e naquele momento ela decide, eu vou parar. E é a vontade imposta. Então, a gente ainda sabe utilizar muito pouco a vontade, porque isso acontece, na verdade, em diversos processos, né? Seja ele da alimentação, seja ele na questão dos vícios, seja ele, por exemplo, numa questão de uma separação, em que a pessoa fica ainda nutrindo, talvez, um pensamento, algum sentimento ali. Por quê? Porque no fundo, no fundo, no fundo, não teve ainda vontade de colocar assim, olha, acabou, pronto. Então, a gente ainda não sabe utilizar muito bem esse recurso da vontade em si, né? Porque a partir do momento que nós usarmos dessa alavanca, como dizem os espíritos, aí é outra história. É aquilo que Jesus diz, né? Que a gente vai falar para um monte, transporta-te daí para lá. Então, o que que possibilita isso? É esse bom uso da vontade. Isso serve também para as questões nossas, vamos dizer assim, experiência mais forte, vamos dizer assim, né? O que que a gente faz, né? Igual, por exemplo, uma doença, uma moléstia mais, né? Que não tem cura, né? Acho que isso serve para a gente também, né? Porque o que a gente vai fazer com isso depende da nossa vontade. Se a gente vai fazer o bem, né? Bem sofrer ou mal sofrer com isso, né? Com essas situações que está lá no Evangelho, né? Porque, é, como ele fala também no livro dos Espíritos, a gente estudou passado, igual a gente está falando sobre as escolhas aí dos Espíritos, que antes nós escolhemos também, né? Aí quando chega aqui, depende, conforme a gente vai viver essas experiências, né? Muitas vezes, conforme, né? Com resignação, né? Ou de revolta. E isso leva a esse pensamento nosso, como agir, né? Nesse livre-arbítrio, não é isso? É isso. Bom, Celinha, é isso. Hoje encerramos aqui, então. A gente vai avaliando isso tudo e vai vendo como nós somos imaturos, né? Porque a gente vai se deixando levar pelas paixões, pelos desejos, pelas decisões precipitadas, e aí a gente vê que, às vezes, na maioria das vezes, nós ainda somos crianças mesmo. Como a gente age, né? Mas não estamos no estágio de sermos crianças. Então, a gente tem que avaliar que nós precisamos crescer, que já estamos crescidinhos para sermos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Esse é o paradoxo. Nós agimos como crianças, mas, na verdade, já estamos no estágio de sermos adultos, ou pelo menos crescidos. É isso aí.
Muito bom. Então, é isso, pessoal. Obrigado aí pela paciência e participação de todos. Não finalizamos o livre-arbítrio, mas conversamos bastante ainda sobre isso. Semana que vem, quem vai estar aqui com vocês é a Eugênia. Assim que a gente tiver o tema, a gente coloca lá no grupo também. Obrigado aí, pessoal. Depois da Eugênia, na outra semana, o Pedro vai falar para nós mais um pouco sobre